Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, rolou uma discussão bem bacana lá no meu canal no Instagram. Eu levantei a questão da orientação sexual ser de fato apenas construção social ou se tem fundo biológico nisso, envolvido nisso, né? E a discussão ficou muito bacana e eu gostaria de trazer essa discussão para cá também. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecer do canal lá no Instagram e a galera do Instagram não esquecer de vir aqui se inscrever também. Bom, eu tuitei, né, exatamente o seguinte, vou ler aqui para vocês. Se orientação sexual é construção social, como explicar sociedades separadas por séculos e com culturas tão diferentes produzirem o mesmo desejo? O que haveria de comum entre elas para que homens e mulheres se sentissem atraídos física e afetivamente por pessoas do mesmo sexo? Essa foi a indagação que eu fiz lá no Twitter e aí teve um certo engajamento, né? Bom, eu resolvi fazer um card e colocar isso, exatamente isso, lá no canal, no Instagram, e acabou que gerou uma discussão maravilhosa. Pessoas concordando, pessoas discordando, acrescentando, né, mais informações, mais visões sobre essa questão. Uma discussão muito boa, muito rica, um alto nível, né, gente muito bem preparada e muito bem educada. Sinto muito, mas o meu canal tem disso, né? O nível é lá em cima. Mas brincadeiras à parte, assim, não é brincadeira nada, né? Tô falando sério. E assim, com muito respeito, né? Que é o que deve ser, né, gente? A gente tem que discutir o assunto, não as pessoas, né? E isso é muito bom, né? Porque a gente acaba, às vezes, até mudando de ideia. Ou fazendo o questionamento que não tinha sido feito antes, enfim. É muito rico, porque quando você apresenta uma nova perspectiva, a convicção que a pessoa tinha sobre determinado assunto pode mudar e ela deve mudar sempre que for confrontada com uma outra ideia que tenha mais embasamento, né? Então, assim, algumas pessoas realmente acham que o nosso desejo ele começa como uma folha em branco, né? Sem informação nenhuma, e que essas informações virão de acordo com a socialização, né? E aí você vai construindo esse desejo ao longo ali da vida, principalmente ali na primeira infância. E daí a pessoa depois se perceberá heterossexual, bissexual ou homossexual. Eu penso diferente, eu acho que não é uma folha em branco, eu acho que essa orientação, esse desejo já vem com uma orientação mais ou menos pré-definida. Eu acho que tem sim uma relação biológica aí, né, no direcionamento desse desejo, inclusive alguns estudos apontam isso, né? Então eu acredito assim, que exista já um certo direcionamento, e aí é óbvio que a socialização, que há uma construção cultural a partir daí, né? Mas existe ali já um ponto de partida. Essa é a minha percepção da coisa. Então é óbvio que não é só uma questão biológica, né? A gente já vem com tudo preparadinho. Se fosse assim, as outras coisas também viriam preparadinhas, e a gente sabe que não é assim. Mas também não concordo nessa teoria da folha em branco, sabe? Não acho que a gente venha com uma folha em branco, não. Eu acho que já tem ali algumas coisas pré-determinadas. Agora, é claro, né? A gente não vem com HD zerado realmente, porque nossos instintos estão ali. Inclusive, o desejo sexual faz parte, né, desses desejos fisiológicos, inclusive, né? Como sentir sede, fome, calor, frio e desejo sexual, está incluído aí. Agora, o direcionamento dele já é um pouco diferente. Eu não acredito que seja uma coisa assim tão determinadinha. Vai ser assim ou assado. Não acredito nisso. Mas que haja um apontamento, uma direção mais ou menos apontada, eu acredito sim. Ah, mas como isso explicaria a bissexualidade, por exemplo? Então,
Eu acho que essa coisa vem mais ou menos direcionada ou para a esquerda ou para a direita, vou usar essas duas direções para facilitar, e existem aquelas mais ou menos que estão ali no meio, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, e dali por diante essa coisa vai sendo construída, né? A questão dos afetos, das preferências e tudo mais, isso vai sendo construído ao longo do tempo. Agora, gente, eu acredito nisso, mas eu acredito nisso não porque eu precise validar a homossexualidade. Não é essa a questão. Eu não preciso validar uma coisa, eu não preciso usar isso para dizer, tá vendo? A homossexualidade ela tem um fundo genético, então como se fosse uma justificativa. Não mesmo, sabe? Porque para mim poderia ser uma escolha diária, inclusive que para mim seria a mesma coisa. Se a homossexualidade fosse uma escolha mesmo, tipo assim, me olhei no espelho, vou hoje gostar de homem, porque afinal de contas seria uma escolha legítima. Mas eu não estou usando isso como uma justificativa, como uma questão de validar, né, uma ou outra orientação sexual, porque eu simplesmente acho que não precisa, até porque ninguém tem que questionar a sexualidade de ninguém. Porém, nós mesmos nos questionamos. É impossível não questionar isso, né? Os porquês, eles existem na nossa cabeça o tempo todo em relação a quase tudo, né? Qualquer coisa você se pergunta por que isso, por que aquilo. Que bom que a gente pense assim, que bom que a gente tenha tantos porquês na nossa cabeça, né? Eu acho isso maravilhoso. E então, na minha cabeça, esses porquês todos, tem alguns porquês que são, por exemplo, a homossexualidade ela está presente em todas as culturas humanas, em todas as épocas, e mesmo quando brutalmente reprimida, vamos citar aqui como no Irã, na Arábia Saudita, no Afeganistão, ela continua lá, né? E também já foi identificada numa vasta gama de espécies de outros animais, né? Mamíferos, aves, peixes, insetos. E aí eu fico me perguntando como é que pode ser uma construção social, porque aí teria que ter um componente cultural único, né? Comum a todas essas culturas, a todas essas épocas e a esses animais. Porque algumas pessoas consideram que a heterossexualidade ela é a sexualidade da maioria e ela é compulsória por conta do patriarcado. Mas vejam, a homossexualidade ela não poderia ser a orientação sexual padrão. Por que ela não poderia ser a sexualidade padrão? Por conta justamente da reprodução, né? E da questão da evolução. Como é que se daria a reprodução nesse caso se a homossexualidade fosse a sexualidade padrão, né? A bissexualidade ok e a heterossexualidade ok, mas se a homossexualidade fosse a sexualidade padrão e as outras fossem as sexualidades desviantes, não teria muita lógica, né? Por conta justamente da reprodução, da questão da evolução. Então, e eu não vejo problema nenhum em admitir isso, que a heterossexualidade seja a sexualidade padrão, justamente por conta da evolução, por conta da reprodução e tal. Não que homossexuais não possam se reproduzir, mas no percurso natural da homossexualidade não há, de fato, reprodução, né? Teria que haver aí um desvio também de conduta para haver reprodução. Então, assim, seria meio ilógico para mim, né? Biologicamente, qual seria a lógica disso, né? Isso não invalida a homossexualidade em momento algum, para mim, até porque a nossa existência, o nosso desejo, o nosso tesão, ele não se baseia apenas em reprodução, né? Existe toda uma outra questão de afeto, né, também, né? E outras relações aí envolvidas. Então, não se justificaria apenas por conta disso, né? A nossa sexualidade, ela não se justifica apenas pela questão da reprodução. Então, mas há essa questão, né? E ela é muito importante, a gente não pode descartar. E aí tem a questão também das épocas e das diferenças nas culturas, porque eu não posso pegar um homem que sentisse tesão por outro homem no Egito de 4.000 anos antes de Cristo e fazer e ter um paralelo com um gay, sei lá, de uma comunidade do Rio de Janeiro de agora.
É óbvio que o conceito de homossexualidade aí seria totalmente diferente, né? Porque aí sim envolveria a cultura, mas o desejo, eu estou falando apenas do desejo, o desejo pelo outro sexo seria exatamente o mesmo. Esse desejo é o mesmo. Né? Se a gente pegar esse egípcio, sabe, de 4.000 anos antes de Cristo, e pegar, sei lá, esse gay aqui de uma periferia carioca de hoje, o desejo é o mesmo. Agora, é óbvio que existem todos os outros componentes aí em volta dessa homossexualidade, mas existiria a homossexualidade. E qual é a característica cultural que justificaria isso? Né? De um Egito de 4.000 anos antes de Cristo, pela cultura, pela socialização, que alguém que morasse numa comunidade carioca de hoje em dia. Né? Aonde que a gente acharia algo em comum entre coisas tão distantes, né? No tempo, no espaço e em relação à cultura, né? Então não tem como você justificar, né? Não existe nada em comum nessas sociedades que justifique a produção desse desejo. É isso que eu penso, sabe? É nisso que eu penso, que eu fico pensando. Não tem como produzir isso socialmente apenas. Né? Então, sim, tem que ter, na minha cabeça, tem que ter um componente biológico nisso. Sabe? Porque todo o resto, toda a cultura que envolve isso, até porque esse egípcio lá de 4.000 anos antes de Cristo não tem a mesma consciência. Ele sabe que ele sente um desejo por outro homem. Só acabou. Só isso. Não tem mais nada além disso. Sabe, não existe uma cultura envolvida nisso. Agora, aqui não, aqui já existe, né, a questão do afeto, da homossexualidade em si, né, ela é concreta, ela existe, os direitos existem, o preconceito existe, as opressões existem, tudo em cima disso. E tudo isso é diferente. Mas o tesão, o direcionamento desse tesão é igual. É a mesma coisa, não mudou nada de lá para cá. Continua sendo a mesma coisa. Sabe, as preferências são outras e tudo mais, mas o desejo, o tesão é o mesmo. É a mesma coisa. Como esses homens chegarão aos outros, tudo isso é diferente. Como se dará esse relacionamento, até a prática sexual pode ser muito diferente, mas o desejo é o mesmo. E é isso que é intrigante. Então, a única resposta que eu encontro é uma resposta genética. Tem que ter uma orientação biológica ali, senão eu não consigo explicar isso para mim, na minha cabeça. E esses estudos mais recentes corroboram ainda mais essa minha ideia da questão biológica aí envolvida. Eu não consigo imaginar que seja apenas o produto do patriarcado, até porque em outras sociedades não patriarcais a homossexualidade também existia. Então, como é um produto do patriarcado? Seria um produto do matriarcado, do patriarcado também? Igualmente? Como assim? Né? As sociedades mudam. Hoje, as culturas são muito diferentes. Mesmo com toda a globalização, as culturas continuam sendo muito diferentes umas das outras. E a homossexualidade está lá, igualzinha, inalterada. Né? Imagine isso com diferenças de séculos. Porque a mesma homossexualidade que a gente tinha aqui no Homem das Cavernas, a gente tem hoje. O desejo é o mesmo. Muda todo o resto, mas o desejo é o mesmo. Então, como explicar isso? Como explicar esse direcionamento sendo produzido socialmente? Esse direcionamento só pode ser produzido biologicamente. É isso que eu penso. Bom, gente, mas corre lá, porque a discussão tá maravilhosa no canal, tá? Enriqueçam ainda mais e façam desse canal aqui, desse vídeo, nos comentários, uma discussão também. Comecem a debater aí. Façam esse debate também. Né? É bom, é saudável a gente se questionar e questionar o outro, mas sempre com muita educação, respeitando o coleguinha e não ultrapassando aquele limite. Ficando sempre no limite das ideias, jamais
discutindo o coleguinha. O coleguinha não está em discussão. O que está em discussão são as ideias. Ok, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso e até amanhã.